Aleluia. Boa noite, irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o poder de Deus na vida de Elias. Amém? Elias foi um dos homens que Deus mais usou aqui nessa terra, uma referência do Velho e também do Novo Testamento. A gente percebe que Jesus falou de Elias, Tiago falou de Elias, muitas pessoas falaram do profeta Elias. E, na verdade, Elias tinha ferramentas espirituais muito importantes. Eu quero dividir aqui com vocês essas ferramentas espirituais que ele tinha e que também nós, conforme as palavras de Tiago, podemos ter. Amém? Ele era um homem comum e Deus usava ele de uma forma poderosa. Você é uma pessoa comum e Deus também pode te usar. Amém? Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer sinais, prodígios e maravilhas através da vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Eu estava vendo hoje um vídeo e eu achei interessante que teve uma irmã que Deus mostrou para ela em janeiro, finalzinho de janeiro. Deus deu uma experiência para ela de quase morte. Na verdade, ela morreu, literalmente, e foi ressuscitada nesse espaço de tempo. Aconteceu que Deus mostrou algumas coisas muito interessantes do que está para acontecer por esses anos agora na Terra, né? E uma das coisas, Deus falou sobre 7 coisas que estão para acontecer no final dos tempos agora, especialmente nesses próximos anos. E uma das coisas que Deus tem falado através da vida dela, através de muitos outros profetas, é a manifestação do poder de Deus. Nós vamos ver nesses últimos dias, tanto por um lado um peso negativo, né, o mal se instalando na terra, mas por outro lado nós estaremos vendo também a manifestação do poder de Deus. Creio que Deus vai usar igrejas pequenas, igrejas sem fama, sem nada, pessoas simples, para que a manifestação da glória dele seja sobre as pessoas e que as pessoas reconheçam o poder de Deus. Amém? Todas as pessoas que se colocarem na brecha e que realmente estiverem com o propósito de dar o crédito para Deus, elas serão usadas por Deus. Amém? Então, nós vamos estar falando aqui sobre essas ferramentas que Elias tinha, ferramentas espirituais. 1 Reis 17:1 nos fala algo interessante. Diz assim: ora, Elias, o tesbita da Tisbe, né? Tisbe é o nome da cidade, de Gileade. Gileade era aquele povoado, não sei se vocês lembram disso, aquelas 2,5 tribos que ficaram antes da Terra Prometida, aquele povo ali chamava Gileade, né? Aquém do Jordão, amém? Toda aquela turma ali. Então, Elias era daquela área ali. Juro disse Acabe, né? Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, quando a gente olha aqui a Bíblia, a gente pode entender uma coisa muito interessante, porque ele fez uma declaração, e a primeira arma que eu quero falar com vocês aqui é exatamente essa, a palavra de comando, ou, se você preferir, a declaração, ou algumas pessoas podem até falar a profecia, nós temos o poder de profetizar a palavra. Então, Elias tinha muito isso. Ele fazia declarações, ele profetizava a palavra, e aqui foi uma dessas situações, que ele chegou diante de uma nação corrompida por um reinado corrompido, que era o rei Acabe, a rainha Jezabel. Então, ele chega, coloca o dedo, vamos colocar assim, né, no nariz do rei Acabe, e com toda a autoridade ele fala: olha, eu quero te falar, rei, que não vai chover, mas não é por esses dias ou por essas semanas, não vai chover por esses anos. Eu estou te falando em nome do Senhor. Ele falava assim, ele tinha o poder da palavra, não vai chover, senão segundo a minha palavra, só vai voltar a chover segundo a minha palavra, por esses anos não vai chover. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma palavra de comando. Quando a gente olha na Bíblia, não foi só ele. O Novo Testamento, ele é marcado, a maioria dos sinais, dos milagres que aconteceram no Novo Testamento foi por palavra de comando.
Então, quando você olha, por exemplo, para João capítulo 11, você vai perceber que quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele falou? Lázaro, sai para fora. Foi uma palavra de comando que ele deu. Quando você olha lá em Atos capítulo 3, você vai ver que Pedro e João estavam ali na porta do templo chamado Formosa, e quando eles se depararam com um paralítico de nascença, o que eles fizeram? Eles deram uma palavra de comando. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma palavra de comando. Em nome de Jesus, levanta. Então, a palavra de comando, ou a declaração que você vai fazer, que nós podemos fazer, ela tem um detalhe importante. Ela tem que ser no nome de Jesus. Ela tem que ser inspirada por Jesus. Você não pode falar aleatoriamente. Você não pode fazer uma declaração aleatória. Você tem que falar inspirado por Deus. Porque quando Elias chegou e colocou o dedo no nariz de Acabe, ele falou assim, olha, eu juro pelo nome do Senhor, ou seja, eu declaro pelo nome do Senhor, eu declaro em nome do Senhor que não vai chover. Então, esse detalhe você faz inspirado por Deus. Quando a gente olha Ezequiel, aliás, o profeta, Ezequiel 37, 7, a gente vai entender o seguinte, olha aqui, ó. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Deus, o Espírito Santo, pegou Ezequiel e falou, olha, eu vou te levar num lugar maravilhoso. Levou ele no cemitério. E só tinha osso, e osso ressecado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele ficou assim, pasmo, como quem diz assim, abaixa só um pouquinho o fundo musical para mim. Deixa bem fundo mesmo. Amém? Porque às vezes o fundo me atrapalha um pouquinho. Mas pode deixar o fundo, só deixa mais baixo. E o que aconteceu com Ezequiel? Ezequiel, ele ficou perplexo para entender o motivo pelo qual ele estava ali nesse cemitério, e Deus falou assim, eu te trouxe aqui para um detalhe, para que você aprenda o poder que tem dentro da sua palavra. E então Deus falou com ele, Deus falou com Ezequiel, Ezequiel, profetiza, declara, você tem comando, então usa o comando que eu te dou. E ele então falou, vamos ver se funciona, né? Então ele falou assim, eu dou ordem a esses ossos que se ajuntem. E os ossos se ajuntaram. Tudo dentro da ordem que Deus colocou, os seres humanos agora começaram a se montar, um grande exército de seres humanos. E Ezequiel, então, acredito naquele diálogo, disse assim, olha, mas tem alguma coisa aí, os ossos se juntaram, e aí? E Deus falou assim, agora dê mais ordens. E ele então deu a segunda ordem. Então que venha a carne sobre os ossos, venha as juntas, venha a pele. E aí veio aquele grande e numeroso exército através da palavra de comando. E por fim Deus falou assim, agora dá ordem ao Espírito. E o Espírito veio através dessa palavra. Amém? Então, nós, querido, temos esse poder. Quando você olha a palavra de Deus no livro de Gênesis, você vai perceber isso, que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. Deus, Ele inclusive nos fez em semelhança dEle, e você também tem autoridade, segundo Deus, de trazer muitas ordens, palavras de comandos. Tem orações que nós fazemos que elas não podem ser orações de petições. Tem orações que nós fazemos que nós precisamos fazer oração de comando. E Elias, ele sabia discernir quando que ele tinha que pedir e quando que ele tinha que comandar. Porque se nós entendermos e soubermos nos dar bem dentro do tipo de oração que nós vamos fazer, nós vamos ter mais êxito. Tem oração que você tem que fazer com as mãos levantadas, oração conforme está escrito no Salmo 144, que as nossas mãos estão adestradas para a guerra, são orações de guerra espiritual. Tem orações que são de súplicas, né? Tem orações que são clamores. Então tem vários tipos de oração, tem oração que é de adoração, tem oração que é de louvor, tem oração que é de ação de graça, você vai só agradecer a Deus. Então, aqui nesse caso, Elias, ele usava a oração que era a palavra de comando. Ele deu um comando aqui, não só para Acabe, mas ele deu um comando para a natureza.
E ele falou assim, ó, cessem o sol, cessem a chuva, aliás, cessem a chuva durante os anos. Evidentemente que inspirado por Deus. Você não vai mandar chuva agora, ou parar, ou cessar, se não for por Deus. Eu não vou ficar brincando assim, agora vamos ver se funciona. Chove, tem sol. Não é assim. Nós precisamos ter uma palavra rema, uma direção de Deus. Se você observar, olha para você ver Marcos capítulo 11, versículo 23. Esse versículo é um versículo chave para que você entenda o que é palavra de comando. Diz aqui, na versão ACF, tá? Almeida Corrigida e Fiel. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser, amém? Olha, a primeira palavra. Porque, em verdade, Jesus falando, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, falar a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, segunda vez ele fala, tudo que disser, terceira vez, lhe será feito. Perceba que nesse versículo tem 3 vezes a palavra dizer, o verbo dizer, e uma vez o verbo crer. O que Jesus de fato queria falar aqui? Que é muito importante você crer, mas é muito importante também você dizer. Não somente crer, mas dizer, declarar, profetizar, comandar. É muito importante você dar ordem. Tem orações que precisam ser ditas, comandadas. Amém? Elias usava muito esse recurso. O segundo recurso que Elias usava era a palavra de conhecimento. Quando você olha aqui o versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentarem lá. Então, aqui a gente percebe que Elias teve uma palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Isso que eu estou dando aqui para vocês é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de conselho, é uma palavra onde eu estudo, onde eu preparo aqui e te dou uma palavra de sabedoria. Amém? A palavra de conhecimento é diferente. A palavra de conhecimento, ela vem especificamente para uma determinada situação. Então, por exemplo, é como se Deus falasse assim comigo, ó, fala com pessoa tal, que no dia tal aconteceu isso, ou vai acontecer isso, e ela tome essa providência para que esse mal não aconteça com ela. Isso é um exemplo de uma palavra de conhecimento. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E Elias, ele usava muito essa ferramenta. Então, o que acontece é que muitas vezes Deus tem nos dado palavra de conhecimento e nós não estamos sabendo interpretar essas palavras de conhecimento. Na semana passada mesmo, eu estava ali em cima e eu tive uma palavra de conhecimento, na semana passada. E a palavra era assim, olha, você chama a igreja para jejuar 3 dias. Essa era a palavra de conhecimento. Você vai falar com a igreja que é para jejuar na quinta, na sexta e no sábado. Eu falei, então... Oh Deus, eu preciso entender se isso foi um pensamento meu ou se foi uma palavra de conhecimento. E aí eu fiz uma prova com Deus. E tudo no âmbito do pensamento, tá, irmãos? O diabo não sabe, ele não consegue ler o seu pensamento. E eu falei, Deus, me fala aqui na Bíblia se foi o Senhor ou se foi um pensamento que eu tive. E aí eu abri e saiu naquela passagem assim, olha, naqueles dias jejuarão. Saiu exatamente isso. Ou seja, uma confirmação de uma palavra de sabedoria em cima da palavra de conhecimento. É isso que Deus muitas vezes quer falar. Muitas vezes eu e você estamos achando que nós estamos pensando algo, mas muitas vezes Deus está nos revelando algo. Muitas vezes essa palavra de conhecimento, ela vem através de um sentimento, um peso de glória, às vezes vem de uma visão, às vezes você tem um sonho profético. É evidente que eu estou te falando que a gente precisa saber o que é um sonho de barriga cheia, o que é um sonho natural, o que é um sonho demoníaco e o que é um sonho de palavra de conhecimento. Porque Deus muitas vezes nos fala através dos sonhos. Deus nos dá visões, Deus nos dá revelações. Às vezes Deus coloca uma impressão em você. Não é uma visão clara,
Mas às vezes é uma impressão assim, você começa a pensar numa coisa bem fixa, assim, bem forte, começa a queimar na sua mente, no seu coração, uma palavra de conhecimento. Por quê? Antigamente eu achava que as palavras de conhecimento eram muito claras, e eu quero falar para você, muitas vezes Deus fala assim, de uma forma muito clara, mas muitas vezes não. Às vezes é uma palavra bem fraca, que você fica assim na dúvida, será que é pensamento? Será que isso é o que aconteceu aqui agora? Então é bom que você faça um teste, é bom que você faça uma prova, porque muitas vezes a gente acha que a palavra de conhecimento, Deus vai se revelar, vai falar, vai aparecer para mim, atrás de uma sarça ardente, vai falar assim, meu servo, minha serva. Não é assim, querido. Então a gente precisa entender, Deus está falando muitas vezes com a gente e nós não estamos sabendo ouvir a Ele. O que a gente faz aqui na sexta-feira? Nós temos aqui, logo depois do culto, colado no culto, a gente tem uma vigília profética. Por que a gente chama de vigília profética? Porque a gente ouve muito e fala pouco. Aí você fala assim, mas como que é isso? A gente fica aqui ouvindo a Deus. A gente não faz uma oração sem que Deus não nos direcione. A gente ora sim, mas depois que Deus revelou. O motivo pelo qual nós temos que orar. Então, pode parecer e soar um pouco estranho para você, que talvez não tenha o hábito de ouvir a Deus. Mas, para quem ouve, para quem sabe ouvir a Deus, isso é uma coisa natural. Ou pelo menos deveria ser para toda a igreja algo natural, você ouvir a voz do Senhor. Quantas e quantas vezes eu já quis tomar decisões, mas aí eu ia e buscava a Deus e falava, Deus, essa decisão vem do Senhor ou não? E Deus me dava uma palavra de conhecimento. A maioria das vezes Deus falava assim comigo, não, principalmente se tratando de coisas que envolvem negócios dessa terra. Depois que eu saí do salão, há uns 15, 20 anos atrás, eu quis, em alguns momentos, fazer alguns tipos de negócios. Todas as vezes que eu tentava fazer algum tipo de negócio, Deus sempre falava comigo, não se meta nesse negócio, não faça isso, esse negócio eu não estou nisso. Palavra de conhecimento. Deus me livrou de muitas enrascadas, amém, querido? Então, quer se livrar de muitas enrascadas, quer ter um norte, quer ter uma direção, procure ouvir mais a Deus, amém? Amém, igreja? Então, Elias, ele usava muito essa ferramenta, a palavra de conhecimento. A terceira ferramenta que ele usava, Elias tinha uma fé inabalável. Quando Deus mandou Elias, lá no ribeiro de Querite, o Queriate, o que aconteceu ali? Enquanto tinha lá uma reserva de água no ribeiro, ele estava sendo sustentado ali pelos corvos e ele bebia da água do ribeiro, não é? Mas, em um determinado momento, aquele ribeiro, porque já tinha anos que não chovia, não sei quantos anos nessa época, que Deus falou com ele sobre a viúva, mas ao todo ficou 3 anos e meio sem chuva. E, num determinado momento, Deus mandou ele sair dali. Então veja bem, olha para você ver, 1 Reis 17:12, diz assim, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu, não tenho, a viúva, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Então preste atenção aqui nesse detalhe. Você vai ver que é um homem de fé. Talvez se fosse a mim e você, nós teríamos outro tipo de interpretação. Ele estava no ribeiro, a água do ribeiro secou. Aí ele teve uma palavra de conhecimento. E Deus falava com ele assim, olha, Elias, o ribeiro secou, não tem água mais, então só os corvos te alimentar não vai dar. Então você vai sair daqui e você vai para um lugar onde eu vou te direcionar e uma viúva vai te sustentar. Foi a palavra de conhecimento. Se fosse você que escutasse isso, você está lá, secou tudo e você escuta Deus falando, você vai em tal lugar e uma viúva vai te sustentar. O que você vai pensar? Puxa, agora graças a Deus eu vou chegar numa casa e essa casa vai ser uma casa, sei lá, pelo menos de uns 2 andares, vai ter ar-condicionado,
vai ter um carro ali para o missionário, vai ter algumas coisas muito boas, né? Pode ser que você iria pensar isso, você, em entrelinhas, iria colocar ali na frente da mensagem do Senhor, embora Deus não tenha falado isso, você iria falar, até divulgar, olha, uma viúva rica vai me sustentar, uma viúva rica vai me sustentar. Talvez eu falaria isso, agora eu vou para um lugar onde vai ter ali uma cama confortável, um lugar confortável. E quando Elias chegou para onde Deus falou que ele deveria ir, o que ele encontra? Ele encontra uma mulher cadavérica, quase morrendo, a 1 ou 2 dias da morte. E essa mulher cadavérica, muito provavelmente, ela não conseguia nem andar direito. Imagina só, uma viúva que não conseguia andar. E Elias, ele tinha uma fé tão forte que ele não se abateu com isso. Talvez se fosse eu ali, o Éder, que tem pouquinha fé, eu falaria assim, não, peraí, eu acho que eu escutei errado. Eu acho que essa palavra não foi de conhecimento, mas foi uma palavra do meu ventre. Não pode. Como que essa viúva vai me sustentar? Ela não tem nem para ela. E ela ainda chega para o profeta e fala assim, olha, profeta, eu juro, era uma mania que eles tinham de falar, eu declaro que eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu só tenho aqui, eu vou catar 2 gravetos, olha o nível de miséria, eu vou catar 2 gravetos, eu tenho na minha casa um pouco de farinha, uma porção de farinha e uma porção de azeite, para me fazer o último bolinho para mim e para o meu filho. Elias, cheio de fé, o que ele fala? Ele fala assim, olha, tudo errado, você não vai fazer isso aí. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses gravetos, você vai me trazer água, que era um composto extremamente precioso, a água era ouro, você vai trazer água para mim, você vai entender, você vai escutar isso. Querido, eu jamais faria isso, tá bom? Mas Elias fez isso. Eu ia ficar olhando a mulher comer o último bolinho ali e talvez morrer. Mas Elias não fez isso. Ele falou assim, olha, você vai lá, faz o bolinho para mim, e você vai trazer água para mim. E aí, logo depois disso, você vai comer e você vai dar comida para o seu filho. E aí você vai conferir o que vai acontecer. Ela falou, então tá bom. E essa mulher também teve uma fé inabalável. Porque talvez se fosse você faria isso? Responda para você. Será que você faria isso? Se chegasse uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você tinha uma última porção para fazer um último bolinho, será que você ia dar para essa pessoa que você nunca viu na sua vida? Essa mulher fez isso. Porque ela entendeu que aquele homem era um profeta de Deus. E ali, depois que ela fez isso, ela deu para o profeta, deu água, deu o bolinho, ela então deu ali para o seu filho também, e o que aconteceu é que ela foi conferir, vamos ver se o profeta está falando a verdade, né? Mancando, ela foi lá e conferiu, ela é mineira também, tá? Tem farinha, tem muita farinha aqui, deixa eu ver aqui a botija de azeite, não, tem muito azeite aqui. O resultado da operação, para você entender, para resumir aqui, durante todo o processo, durante toda a crise que teve nesses 3 anos e meio restantes, nesse restante dos 3 anos e meio, não faltou nada, absolutamente nada para essa mulher, segundo está escrito dentro dessa palavra. Por quê? Porque ela creu. Amém, querido? Então, tem muitos pregadores aí que gostam de arrancar dinheiro do povo, que ficam fazendo essas campanhas aí. Tá, irmãos? Eu não gosto de fazer isso. Mas vamos e venhamos. Uma coisa é real. Se você entrega o seu dízimo, e se você entrega a sua oferta com todo o seu carinho, com todo o seu amor, a Bíblia nos fala que as janelas dos céus se abrem, amém? E aí Deus ainda fala um negócio interessante, ele fala assim, olha, fazei prova de mim. Ou seja, você inclusive pode questionar Deus, se Ele de fato não abre no plural, janelas dos céus. Amém, irmãos? Então, uma arma que ele tinha
é a fé. E tudo nós temos que fazer por fé. Não faça nada por obrigação. Eu sou obrigado a dar dízimo, eu sou obrigado a ofertar, eu sou obrigado a orar, eu sou obrigado a adorar o Senhor. Não, você não é obrigado a vir à igreja, você não é obrigado a fazer nada. Faça tudo por fé. Se você tem fé, faça tudo para Deus, e Deus ele vai te recompensar. Amém? Outra arma que ele tinha era a oração, aí sim, de petição. Ele tinha a oração de comando e ele tinha a oração que ele pedia. Veja bem no versículo 21 do capítulo 17. Então, ele se deitou sobre o menino, quantas vezes? 3 vezes. E clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. Ele não deu comando para o menino ressuscitar. Ele não falou assim, ele não fez igual Jesus. Lázaro, sai para fora. Ele não fez. Por quê? Porque tem um momento que você tem que declarar. Tem um momento que você tem que pedir. E esse momento era o momento de pedir. Ele falou, então, ele deitou 3 vezes. Da primeira vez não funcionou, da segunda vez não funcionou, da terceira vez funcionou. E ele então falou: Deus, faça voltar a vida desse menino. Ele pediu, e Deus atendeu o pedido. Tem muito crente que não gosta de pedir e se orgulha disso. E às vezes eu fico impressionado com isso. Não, eu não peço nada para Deus. Você já viu alguém falando isso? Eu não peço nada para Deus. Eu só gosto de agradecer a Deus. Ótimo que você agradece. Mas a Bíblia nos fala que nós temos que pedir, sabia? Jesus, ele falou: pedi, pedi, e fala 2 vezes ainda, e dá-se-vos-á. Então, quando a gente olha aqui na Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos fala assim, olha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com súplicas, às vezes o pedido tem que ser mais intenso. E com ação de graças, com jejum ainda. Você tem que pedir a Deus: Deus, eu quero isso. E é interessante a gente perceber que Jesus, ele te incentiva a pedir. E uma certa ocasião, lá em Lucas capítulo 18, ele diz aqui, olha: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E diga-se de passagem, aqui entre parênteses, esse orar aqui é pedir, que Jesus está falando. Porque ele conta a história daquela viúva, agora não aquela viúva ali, uma outra viúva, né? E essa viúva, ela foi diante de um juiz, e esse juiz, à primeira vista, não quis atendê-la, e foi mais uma vez, e 2, e 3, e várias vezes, e aí, por fim, aquele juiz vai, cansado com aquela viúva, ele atende e resolve a causa daquela viúva, e Jesus, ele fala: está vendo esse juiz? Juiz iníquo, um juiz que não conhece a Deus, ele atendeu essa viúva. Agora imagina o pai. Imagina o pai, se você ficar insistindo e pedindo. Em outras palavras, Jesus está falando assim: pode pedir, peça, bata, insista com o pai. Em outras palavras, ele estava falando isso. E muitas vezes, irmão, você vai pedir uma vez, vai pedir 2 vezes, vai pedir 3 vezes e nada vai acontecer. Muitas vezes, mas insista e peça a Deus quantas vezes for necessário. Não desista. Amém? Vira para o teu irmão e diga: não desista, irmão. No capítulo, veja bem, aqui, ó, Atos 9:40, diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Olha para você ver. Isso aqui é a ressurreição de Dorca. Amém? A costureira Dorcas. Diz aqui, olha: voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então, aqui a gente percebe 2 tipos de oração. Né? Quando você olha a primeira oração, o que ele fez? Ele se ajoelhou, Pedro mandou, né? Olha aqui, ó, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e depois, o que ele fez? Ajoelhou. E ele não estava de frente o defunto. Ele estava ajoelhado. Oração de petição: oh Deus, tem misericórdia, Deus. Essa mulher é uma mulher legal, uma mulher que as pessoas gostam muito dela. Eles foram lá me chamar, lá na outra cidade, Deus. Olha aí, resolve o problema dela, me dá autoridade aqui contra
a morte. E ali, não sei o que aconteceu nessa intimidade de Pedro com Deus, nessa oração de intercessão, de petição. E eu acredito que Deus tenha falado assim, levanta e dá uma ordem. Aí ele levantou, e aí já não foi mais uma oração de petição. Ele deu uma ordem. A ordem para o defunto, ou para a defunta, né? E ele disse assim, olha, Tabita, né? Levanta-te. 2 palavrinhas. Tabita, levanta. Jesus ele falou 2 palavrinhas. Lázaro, sai para fora. 3 palavrinhas. Né? Então, algumas vezes a gente tem que saber discernir que hora que eu tenho que pedir, que hora que eu tenho que interceder, que hora que eu tenho que mandar, que hora que eu tenho que agradecer, que hora que eu tenho que adorar, que eu tenho que louvar, que hora que eu tenho que levantar as mãos e repreender os demônios. Muitas vezes nós temos que, não é petição, é comando, mas não comando para o problema, é comando para os demônios. Jesus, em algumas oportunidades, ele dava ordem, os demônios saíam e as pessoas eram curadas. A propósito, eu tive uma palavra de conhecimento antes de chegar aqui no culto, amém? E Deus, ele falava comigo assim, ó, tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa aqui, eu pelo menos entendi que era uma pessoa, mas pode ser que tenha mais, que ela precisa de um milagre, e esse milagre está sendo travado. Por que está sendo travado? Porque ela não perdoa. E o que Deus me falava era que a partir do momento que essa pessoa liberasse o perdão, ela receberia o milagre, que eu não sei o que é. Não sei se é uma cura, eu não sei qual que é o milagre. A palavra que Deus me deu foi essa. Amém? Então, se você que está aqui hoje quiser o milagre de Deus para a sua vida, não sei quem é essa pessoa, e você não perdoou ainda aquilo que fizeram com você, se você quiser receber esse milagre, basta você perdoar essa pessoa. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Então, Elias, ele usava essa arma, a arma da oração de petição. E uma outra arma que ele usava também era a arma da ousadia. Ele era uma pessoa ousada. Quando você observa, o versículo 17, diz assim, quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns, que é Baal no plural. Então o que eu quero te dizer é que Acabe chegou para Elias e falou, Elias, você é um perturbador, você tem perturbado Israel. E a verdade é que Obadias, quando encontrou com Elias, Obadias era o servo de Acabe, Obadias falou, Elias, não tem lugar aqui nessa terra em que Acabe não mandou pessoas te procurar, ele quer te matar, Elias. Elias falou assim, fica tranquilo, Obadias, que eu mesmo vou encontrar com ele. E ali, quando Elias encontrou com Acabe, Acabe ficou sem força. E Elias ainda falou com ele, né? Eu não sou perturbador, Acabe. Quem é perturbador é você e a sua geração, a sua família. Vocês são perturbadores de Israel. E tudo isso está acontecendo aqui é por causa de vocês, porque vocês estão adorando Baal. Ele colocou Baalins no plural Baal. Então, veja bem, Baal, para que vocês saibam, era o Deus, segundo eles, né, Deus com D minúsculo, da fertilidade. Era o Deus que providenciava a chuva, era o Deus da lavoura, da agricultura, era esse Deus, o Deus da prosperidade deles. E era uma ofensa para os adoradores de Baal falar que a culpa daquela seca era por culpa de Baal. E Elias não estava nem aí. Ele falou assim, a culpa é de vocês. E ele ainda falou, olha, e faz o seguinte, para você confirmar isso, você marca um desafio com todos os profetas de Azerá, dos postes ídolos, e os profetas de Baal, que dava no total de 850 profetas. Marca esse encontro lá no Monte Carmelo. E marcou-se o encontro com a população, cerca de 2 milhões de pessoas, com os 850 profetas de Baal, e com o rei Acabe. A rainha Jezabel não foi. Então, por quê? Porque ela era adoradora, era a principal adoradora de Baal. Então, aconteceu que Elias, ele era ousado.
Uma coisa, querido, é você botar a sua fé aqui no meio dos crentes. Outra coisa é você ir lá no mundo e começar a orar e deixar Deus te usar lá no mundão. Porque muitas vezes nós nos acovardamos. Muitas vezes que nós tínhamos que ser ousados, nós não somos ousados. Então a gente precisa entender isso. Amém? Então veja bem aqui. Essa era a arma que ele tinha, a arma da ousadia. Não só com relação a Acabe, mas com relação aos profetas, e Deus honrou ele. Quando a gente olha aqui, no versículo 42 do capítulo 18, a gente vai entender que Elias, ele tinha uma outra arma, que era a arma da intimidade. E diz aqui, olha, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs-se o rosto entre os joelhos. A oração de quem tem intimidade é essa, irmãos. Olha para você ver. Ele colocou aqui, ó, certo? A posição que Elias gostava de orar. Ele ficava aqui, ó, e ele colocava a cabeça aqui, ó, entre os joelhos e botava. É incômodo, irmãos. Essa oração que ele fazia. Eu acredito que ele ficava por horas assim. E a oração de joelho, ela é muito importante, sabia, queridos? Eu oro de joelho. Você precisa orar de joelho. Ah, eu tenho problema no joelho. Começa a orar de joelho, que esse problema vai sair. Ih, eu acho que tem igreja fraca. Irmãos, tem que ter fé. Ah, não posso orar por causa disso. Pode sim, querido. Deixa Deus te curar. Coloca uma pitada de ousadia na sua fé. Nós, às vezes, nos acomodamos, dizemos amém para as doenças, dizemos amém para as enfermidades. Não é? Eu glorifico a Deus. Sérgio, vou contar aquele testemunho? Pode contar aqui? Posso contar? Veja bem, o Sérgio estava aqui no domingo passado, depois do culto. Ele chegou aqui, nós tínhamos orado aqui pelo Tiago, pela Gabi, que tinha pedido oração. Aí ele chegou aqui e falou assim, sabe que eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou pedir oração aqui. Você pode orar por mim? Eu falei, posso sim. Aí ele estava com um problema que ele não conseguia andar, né, Sérgio? Não estava conseguindo andar. Ele veio até mancando ali, subindo ali, assim, ó, né? Igual um vovô mesmo, né, Sérgio? Ali, assim, desse jeito aqui, assim e tal. Aí, nós oramos uma vez, melhorou um pouquinho, 2 vezes, melhorou um pouco mais, na 3ª vez, ele foi curado. Amém? Então, aí ele começou a subir e descer ali, e falou assim, olha aqui, gente, ó, olha aqui o que Deus fez aqui. E Deus curou ele na hora ali. Muitas vezes essas curas, elas não são feitas na primeira oração, na segunda oração, às vezes é na 3ª, às vezes é na 4ª oração. E quando você ora, às vezes repetidamente, Deus trabalha algumas áreas da nossa vida. Primeiro, Deus trabalha na perseverança, Deus trabalha na fé, Deus trabalha na gratidão, porque às vezes, a gente vai ver isso aqui nesse texto aqui, né? Às vezes Deus, ele faz um pouquinho, para ver se você é grato, aquele pouquinho que ele fez. Porque se ele faz um pouquinho e você murmura, você reclama, então Deus, ele fala assim, então tá bom, eu não vou fazer o resto. Então, Deus, muitas vezes ele trabalha assim, dessa forma. Não é feito imediatamente. Porque o crente tradicional, primeiro, ele tem dificuldade de dar comando. A única oração que ele sabe fazer é a oração de petição. Ó Deus, o crente tradicional faria assim, ó. Ó Deus, cura o Sérgio. Pronto. E aí o Sérgio ia todo doendo para ir embora para casa. A oração do crente tradicional. Mas essa oração não funciona muito, a maioria das vezes não. Então, o que Deus quer? Deus quer uma oração seguida de uma ação, de uma atitude. E eu e você, nós precisamos colocar prática as nossas orações, as nossas súplicas. Amém, irmãos? Então, quando a gente olha aqui Elias, versículo 42, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o monte Carmelo. Deus tinha derramado chuva, o milagre tinha acontecido, o Senhor tinha sido glorificado,
Algumas coisas Elias havia feito, e a gente vai perceber aqui o que ele fez de uma forma profética. Olha para você ver aqui, olha, o versículo 43. Vá e olhe na direção do mar, né? Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, o servo, uma vez. Então, é como eu falo com vocês, se você pegar isso aqui, olha, você vai pegar uma coisa boa para a sua vida, tá bom? Pega isso aqui, irmão, não deixe isso passar não. Olha para você ver, o crente tradicional é assim, ô Geás, vai lá e olha lá, e ele lá, com a cabeça lá, na perna, orando. Aí de vez em quando ele levantava a cabeça, vai lá e vê se já está chovendo, vai lá e vê se você vê alguma coisa. Aí Geás subia lá no monte, olhava, tem nada não, Elias, tem nada não. Aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sei como é a ciência de Geás. Se fosse você, querido, o Geás, ou se fosse você, o Elias, você teria a paciência de 7 vezes ir lá e continuar orando? Ou da primeira você já tinha desistido, não, Deus não quer isso não, Deus não quer essa chuva não, deixa quieto, eu não vou mexer com isso mais não. Muita gente assim, está perdendo um milagre, está perdendo a bênção, por quê? Porque não tem paciência, quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Eu fui numa conferência de milagres, lá na Igreja Central, com o Randy Clark, Cláudia estava lá, o pastor Paulo estava lá, tinha 12 pessoas da nossa igreja lá. Ele contou uma história que eu achei muito interessante, de diversas histórias que aconteceram, ele contou uma que eu achei que foi uma das mais interessantes. Ele falou assim, que uma pessoa da equipe dele estava orando para uma pessoa que era cega de nascença. E de repente, ela começou a orar ali, orou, e Deus não permitia ela parar de orar. E segundo ele, o culto acabou, aquela mulher orou 5 horas. 5 horas para aquela pessoa. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Não aconteceu nada. E aí, 3 dias depois, recebe um telefonema da equipe. O cego voltou a enxergar. 3 dias depois. E na hora não aconteceu nada. Então, o que eu quero dizer para você, irmãos, que se Deus quiser, Ele cura na hora. Se Deus quiser, Ele cura da primeira. Se Deus quiser, Ele cura da segunda. Ele cura na terceira. Deus é quem sabe. O que a gente tem que fazer? Nós temos que orar, nós temos que ser ousados. Você não pode dizer, eu e você, não podemos dizer amém às doenças que têm vindo sobre nós, as perturbações que Satanás tem feito. Então, quando nós olhamos esse cenário, o que a gente percebe? Nós percebemos que Elias mandou ele 1, 2, 3, aí quando foi? Na 7ª vez, Elias falou assim, e aí, o que você viu? Eu posso imaginar a cara dele. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Como quem diz assim, mas o que significa isso? Para o que nós precisamos? Nós precisamos de muita chuva. Querido, a Bíblia nos fala que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Lembre-se de uma coisa que eu falo com você. Muitas vezes Deus trabalha na repetição, por causa de quê? Para testar a sua gratidão. Acredito que Elias voltou a cabeça para debaixo do joelho e falou, obrigado por essa pequena nuvem. Obrigado, Senhor. Obrigado. Num determinado momento, ele levanta a cabeça novamente e ele fala, pode correr que vai vir chuva muito forte. Manda dar um recado para Acabe, o rei Acabe. Falou assim, pega a sua carruagem e corre. E corre. E o poder de Deus, e essa para mim é uma das cenas mais inusitadas da palavra de Deus. O poder de Deus veio de tal forma sobre a vida de Elias, que ele pegou a capa dele, ele tinha uma capa poderosa. Ele amarrou a capa dele no corpo dele e ele começou a correr na frente da carruagem de Acabe. Ele andou uns 30 quilômetros, não sei quantos quilômetros ele correu.
Eu acho que foi perto de uns... Diz a Bíblia... Põe esse versículo aí para mim, eu não anotei aqui. Acho que é o último versículo desse texto aí. Olha aí para mim. Diz a Bíblia que o poder de Deus veio sobre ele. Amém? Enquanto isso, vamos lá, o último versículo, na sétima... o último versículo. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa, olha aí, com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Foi mais ou menos, segundo aí, eu não estou bem lembrado, mas eu acho que foi uns 30 quilômetros que ele correu. Sabe, querido, é o poder de Deus. Então, quando o poder de Deus vem, e muitos atos proféticos, e não questiona atos proféticos, eu quero falar uma coisa para vocês, que atos proféticos sem o direcionamento de Deus são rituais humanos. Os macumbeiros fazem isso, os espíritas fazem isso. Por exemplo, uma vez aconteceu algo. Deus falou assim, olha, você vai comprar uva. E vai dar uma uva. Não foi comigo não, foi com um amigo meu. Na época que tínhamos várias igrejas, foi numa das igrejas Torres de Oração, Deus falou assim com um determinado pastor, compra uva e dá uva para cada pessoa, dá uma uva para cada pessoa. E ali ele fez. O que aconteceu? Uma unção de provisão, de prosperidade veio sobre aquela igreja. Mas eu, vendo ele fazer isso, eu não posso querer fazer a mesma coisa aqui, sem um direcionamento de Deus. Você entende, irmãos? Eu vou comprar uva aqui e vou dar para você, porque ele teve provisão, eu vou ter também. Não, não funciona assim. Eu preciso ter uma palavra de conhecimento. Eu preciso ter um direcionamento. Então, quando você olha, você vai perceber algo interessante. Você percebe, por exemplo, que lá, lembra do primeiro menino, do filho da viúva, que morreu? Elias falou assim, deixa eu ficar sozinho aqui com o menino. E ele deitou sobre o menino. O que isso tem a ver, irmãos, teoricamente? Nada. Mas ele deitou uma vez, não funcionou. E ele, insistente que deitou segunda vez, terceira vez, e na terceira vez ele pediu, falou, Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre, faça um milagre. E Deus fez um milagre. Mas se ele tivesse desistido da primeira, ele tinha perdido o milagre. Entende? Quando ele estava lá no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal, os profetas de Azerá, o que aconteceu? Aconteceu que ele pegou água, ele pegou 4 jarros de água, e não eram jarros pequenos. Ele colocou o sacrifício ali, e ele mandou o servo dele e falou assim, pode despejar. Irmãos, imagina 2 milhões de pessoas vendo isso. Gente, o que eu poderia fazer nessa água? Numa crise, 3 anos e meio sem chuva, e Elias, esse cara é maluco. Ele está pegando essa água, ele vai desperdiçar essa água. Essa água podia dar banho no meu menino, eu podia fazer comida, eu podia fazer um tanto de coisa com essa água. Ele pegou 4 jarros de água, ele despejou. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele falou, faz de novo, segunda vez. Ele despejou mais 4 jarros d'água. Se fosse você faria? Ou você tremeria nas bases? Agora esse pessoal vai me lixar aqui, agora eles vão me matar. Hein? E aí, da terceira vez, ele pegou mais 4 jarros de água e jogou. Aí, na hora, sabe o que foi isso? O fogo de Deus consumiu aquele holocausto. A glória de Deus invadiu ali. E todas as pessoas daquele lugar ali souberam que Elias, ele servia ao verdadeiro Deus, ao Deus ao Deus de Israel. E mandou matar os profetas de Baal. E todos os profetas de Baal foram mortos. Então, o que eu quero te dizer é que muitas vezes as coisas não funcionam de primeira. Quando o sucessor dele, Eliseu, quando Naamã veio, e veio da Síria, exatamente para ser curado da lepra, e Naamã falou, vai lá e se banha no rio Jordão, que no hebraico significa aquele que desce, e você vai se batizar 7 vezes. Você vai descer as águas e levantar 7 vezes. Imagina, ele não queria fazer isso, ridículo isso. Eu não vou fazer isso, para quê? Primeiro que eu posso me banhar lá no rio, que os rios lá de Damasco, eles são muito melhores do que os rios de Israel. Ele falando. Por quê? Ele estava agindo de uma forma racional.
Mas a fé, ela não é racional, ela é espiritual. Ato profético, não tente explicar ato profético, querido. Não tente. Quando Deus ele quer fazer, se Deus falasse comigo, eu vou colocar aqui hipoteticamente uma coisa absurda. Tá? Absurdo isso que eu vou fazer aqui. Tá? Se Deus falasse comigo, ô Éder, você dá 30 pulos aí, e eu vou fazer um milagre aqui, e essa igreja toda vai se incendiar com o poder de Deus. Eu vou dar os 30 pulos, e não vou nem questionar Deus, querido. Eu sei que vão ter os religiosos, aqueles que acham que sabem da Bíblia, e que vão falar assim, isso é heresia, isso não está na Bíblia, isso. Ato profético, querido, não existe isso, querido. É aquilo que Deus fala, é palavra de conhecimento. Eu quero te falar uma coisa, na época de Pedro, a sombra dele curava. E aonde que está escrito isso? Aonde que estava escrito isso? Em lugar nenhum. Talvez alguém questionou Pedro e falou assim, ô Pedro, mas isso não está nas escrituras. Mas Deus curava a sombra dele. Sabe o que é isso? A sombra dele ali, ó, a pessoa passava na sombra dele e era curada. Os lenços dele traziam cura. Então, Deus, ele faz coisas que aparentemente aos nossos olhos são loucura. Se você hoje deixar, Deus vai fazer milagre na sua vida.